Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Cintia Sena. Hoje quero falar com você sobre INSS. Exatamente. Muitas vezes a gente aqui, quando fala sobre educação financeira, sobre investimentos, trazemos a informação importante de que o INSS não será suficiente para manter uma qualidade de vida, para manter os seus rendimentos atuais, para te trazer uma aposentadoria tranquila, perfeito? Eu acho que a gente já vem entendendo esse processo. Fui fazer algumas pesquisas até para trazer alguns números importantes nessa percepção. Só que, independente do INSS ser ou não suficiente, infelizmente, nós temos muitas pessoas ainda que dependem do INSS, que dependem daquele um salário, 2 salários, 3 salários. E mesmo dependendo deste valor, ele não é suficiente para a necessidade daquelas pessoas. Perfeito? Você já é aposentado? Você já recebe algum benefício do INSS? Então, você deve saber se é ou não suficiente. O que a gente também percebe que, infelizmente, muitas pessoas, acredite se quiser, não recebem ainda a sua aposentadoria, não tem o seu salário por meio do tempo de trabalho, porque não realizou ao longo da sua vida contribuições que fizessem jus ao direito de ter uma aposentadoria. Por que eu estou trazendo esse tema que é muito importante? Mesmo não sendo suficiente, vamos pensar, é melhor eu receber alguma coisa ou eu não receber nada e ter, querendo ou não, que continuar a trabalhar, continuar a produzir, fazer, ganhar dinheiro de alguma forma, não podendo parar em hipótese alguma, ok? Eu tenho parentes, né, familiares que estão nessa situação, e isso é muito preocupante. Pessoas que estão com seus 70 anos, seus 65 anos, que precisam continuar trabalhando, que precisam fazer o que sempre fizeram ao longo da vida, porque não vão receber aposentadoria, não tem expectativa, porque não contribuíram ao longo dos seus 60 anos o mínimo para ter direito que seja a um salário. Então, é algo para a gente pensar, que se você hoje, principalmente autônomo, diarista, então a maioria dos meus familiares tem como base profissional a linha de limpeza, de diarista. Então, minha avó, né, diarista, ela se aposentou já com muito mais do que os 60 anos, ela ainda nem recebe aposentadoria integral. Minhas tias também, tenho tias que pagam aluguel e não são aposentadas e não sabe se vão ser. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Qual que é o esclarecimento? Mesmo o INSS não sendo suficiente, qual é o meu convite para você? Contribua, com o mínimo que seja. Porque é importante a gente saber que o INSS não é apenas para a aposentadoria. Deixa eu apresentar um dado aqui para vocês, que eu acho que é muito importante, para a gente entender. Dá uma olhada nisso aqui. Esse é o número de pessoas hoje que recebem o INSS, ok?
Dessas pessoas, 64% recebem um salário mínimo. Então, o que eu estou mostrando aqui, que a maior parte das pessoas que são aposentadas recebem um salário. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui que é importante também, para a gente entender o que a gente recebe aqui do INSS. Tem uma parte aqui é algo público, tá, pessoal? Então, vocês podem também depois acessar no detalhe para entender. Mas uma outra informação que me chamou a atenção aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que é muito importante, aqui. Esse dado. Olha como que está sendo a distribuição das aposentadorias, seja por quantidade, seja por valor. Quase 40% aqui dos benefícios previdenciários são para auxílio doença. 11% salário maternidade. 10% pensão por morte. Somente 18% é aposentadoria por idade. Ou mais 6% aqui, aposentadoria por tempo de contribuição. A maioria aqui, ó, a maioria por idade, não é por tempo de contribuição. Percebe? Então, o que a gente fala? O que é o INSS, na verdade? Ele não é a aposentadoria. Ele é muito mais um auxílio, principalmente auxílio doença. É importante a gente saber que a nossa vida ela não é linear, né? A gente vai ter os altos e baixos, e é muito mais fácil a gente saber que vai ter algum recurso, que seja o mínimo, para a gente se alimentar, pelo menos, do que nada. Então, o meu vídeo aqui hoje é para chamar a atenção de vocês que têm algum familiar, vocês que são autônomos, que não contribuem com o INSS, para buscar contribuir que seja com o mínimo, pensando ou numa aposentadoria aqui por idade, ou bate aí na porta, mas se acontecer alguma coisa que essa pessoa não pode continuar trabalhando, temporariamente, que seja, ela tem um recurso para se manter, porque quem é autônomo sabe. Ou mesmo profissional liberal, médicos que dependem das suas mãos, se tem algum problema, como que ele vai fazer recurso, como que ele vai fazer renda, percebe? Então, quando a gente fala desse INSS aqui, é muito mais focado num seguro do que numa aposentadoria. Então, é para que a gente comece a pensar, para a gente contribuir, nem que seja o mínimo, para que a gente não fique mais dependente ainda de parente, mais dependente ainda de continuar a trabalhar sem poder, que é pior, sem ter condições. Então, é algo extremamente importante que eu comecei já há alguns tempos, tá? Que eu reparo, eu olho. A minha mãe, por exemplo, ela só se aposentou porque a gente contribuiu o mínimo de tempo. E ela teve que esperar a idade, porque ela não tinha o tempo total que ela trabalhou na vida dela. Porque ela foi autônoma. Ela não tinha registro. Ela teve registro uma parte da vida dela, mas outra parte não. E essa parte que ela não teve, ela não contribuiu. E só foi acordar para contribuir um tempo depois. E aí ela teve que esperar a idade para se aposentar com o tempo mínimo de contribuição. Então, hoje, ela vive, ela depende do INSS. É a renda principal dela.
Só que, vamos pensar, e se essas pessoas que têm hoje o mínimo do INSS, que é 64%, não tivesse? Será que essas pessoas teriam que estar nos programas sociais? Então, hoje, nós temos uma população de 209 milhões. Somente 52 contribuem. Porque também 36 já estão usufruindo desse benefício. E o restante, que está fazendo? Sendo que boa parte, de onde vem essas contribuições do INSS? De quem tem algum registro. São poucos os que contribuem de forma autônoma. Olha o quanto tem de pessoas que trabalham por conta própria. Então, pessoal, contribuam. Cíntia, mas lá na frente eu vou receber um salário? E se você não tiver feito a sua parte? E não tiver nada para receber? Então, qual a orientação aqui para a gente fechar? Para a gente entender isso aqui? E aqui é importante, ó, mensalmente é pago em torno de 54 milhões. Só que a gente só arrecada 38, ou seja, todo mês eu tenho uma ausência de dinheiro na Previdência. Então, é algo preocupante, sim. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, qual é a orientação do ponto de vista da educação financeira? 1. Contribua com o INSS, mesmo que seja o mínimo. Foca em ter o mínimo de tempo de contribuição. Foca em estar segurado. Qual o seu olhar para o INSS? Seguro. Perfeito? Orientação 2. Faça a sua própria previdência. Separa uma parte do seu ganho e aplique, seja numa previdência privada, seja em títulos públicos, seja em títulos privados, mas faça. Vocês vão me agradecer por ter reservas que vocês mesmos construíram. Terceiro, muito importante, comece a entender e pensar sobre seguro de vida. Exatamente. Então, a gente pode até trazer depois um vídeo explicando como avaliar um seguro, que premissas que eu tenho que colocar pensando nessa longevidade, pensando nas minhas necessidades. Então, essas 3 orientações é de suma importância para que a gente tenha uma vida financeira muito mais tranquila. Então, que vocês possam contribuir, que vocês possam fazer a parte de vocês, que vocês possam olhar para isso daqui com um outro viés, com um outro olhar, com um pensamento de não depender disso, mas se precisar, você tem pelo menos isso. Pensa que isso aqui vai ser um plus e a gente precisa. Então, esse vídeo aqui é especial para as minhas tias, para elas também entenderem a importância desse processo. A gente, às vezes, que nem eu acabei ajudando a minha mãe, para que ela pudesse chegar na aposentadoria dela. Acabei dando alguns incentivos para alguns vizinhos, alguns parentes, para que eles criassem o hábito de pagar todos os meses o mínimo da contribuição, fazer lá o carnê-leão, o carnezinho do INSS, para que ele entendesse que era importante. Então, é algo que a gente precisa. Se você não está nesse processo, mas você conhece alguém, compartilha com ele, mostre a importância, fala, olha, não pensa no hoje, pensa no seu amanhã, o amanhã você não sabe. Então, faz o mínimo, que pode te trazer um mínimo de sustentabilidade lá na frente. Mesmo que esse INSS a gente não sabe se vai existir, mas faz, porque se existir,
você tem alguma coisa. E aí, em paralelo, faz outras aplicações, faz seguro, para que esse INSS seja um plus, mas não deixe de contribuir, perfeito? Vejo vocês no próximo vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que seja relevante, importante essa informação. Deixe seu comentário aqui, o que você está fazendo para a sua aposentadoria, se você já está aposentado, se você está recebendo o mínimo, se você aposentado, como que seria a sua vida se você não tivesse o mínimo do INSS? E se você já tem mais de 60 anos e ainda não está aposentado, o que você está fazendo para conseguir alcançar esse feito? Perfeito? E a gente pode também, de alguma forma, depois trazer algum outro vídeo com orientações específicas para essa situação. Tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Curta, se inscreva e compartilhe. Tchau, tchau!